Vamos fazer uma boa tarde conversando com o professor Henrique, que trabalha com a terapia HQI e também ajuda a descobrir a natureza das suas escolhas. Olha só que interessante, nosso papo hoje com ele é de onde vêm os nossos pensamentos. Vamos esperando ele entrar, enquanto isso eu vou assinando aqui para as pessoas que estão chegando. Olá, Liê, Casolística. Larissa, que bom que vocês entraram. Estou aguardando o nosso professor querido, Henrique Alves, que ele trabalha especificamente com essas questões de como nós podemos fazer as nossas escolhas. Claro que as escolhas têm muito a ver com os nossos pensamentos, por isso que nós hoje vamos começar a falar que pensamentos são esses, de onde eles vêm. Mas o mais interessante é que isso tudo é muito antigo, né? Já estamos aí há 200 anos sabendo que existe essa dupla fenda, que já foi discutida e todos nós sabemos que é partícula e onda, e que nós somos partícula e somos onda. E que nós temos pensamentos que também são ondas, e que esses pensamentos estão criando a nossa realidade e potencializando os nossos futuros. Dandandan. Henrique já chegou, então vamos conversar agora com ele ao vivo, com Henrique. Vira e mexe, ele está por aqui no nosso perfil, claro, né? Porque nós trabalhamos juntos, fizemos nossa formação juntas e estamos neste processo de estarmos juntos. Olá, Henrique. Olá! Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, querida? Tudo bem? Na hora do almoço, todo mundo já almoçou, tá tranquilinho aí no sofá? É uma hora muito boa, né? Então, estava falando sobre a questão da dupla fenda, né? Olha só que interessante. Será que nós vamos ter que esperar mais 200 anos para colocar isso em prática? Jesus amado! Como é que as pessoas... Não é possível, né, Jane? Meu Deus, eu fico pensando, cara, que olha só, 200 anos atrás, a capacidade cognitiva das pessoas para entender esse processo talvez estivesse, né, num mundo assim que ainda não era tão quântico. Mas hoje nós vamos ficar com pensamentos newtonianos. Se nós temos essa física quântica toda aí há 200 anos, gente, não dá para parar para pensar e ver aonde é que nós estamos. E as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Por isso que eu quis conversar com você a respeito de onde vêm esses pensamentos, né? Que tem muito a ver com as nossas escolhas, assim como você traz essa observação lá no seu perfil, né? Onde você trabalha muito com as sombras e as emoções. E eu trazendo esse workshop do livre, leve, solta, das crenças que nos prende para não ter um contato com esse divino, né? Com essa nossa querida alma, com o nosso espírito, que são as ondas, para a gente sair dessa história da matéria. Então é isso. Deixando você falar aí com tanta propriedade sobre esse assunto. Ô, querida, gratidão. Primeiro, te agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar batendo papo com você, estar sempre matando também a saudade, né, dos velhos tempos. Gratidão por estar aqui mais uma vez, gratidão pelo carinho de sempre, gratidão a todos que estão nos prestigiando aqui agora, na hora do almoço, né, para esse bate-papo especial aqui. Gratidão a todos que estão nos assistindo, tanto ao vivo também, quem está nos prestigiando também com a gravação, né, Jane? Vamos deixar gravado. Né? Quem chegou aí depois também pode voltar lá no início. Quem quiser voltar para ouvir novamente, né, que é bastante coisa que a gente vai abordando durante o nosso bate-papo aqui. Então, muito prazer a todos aí. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, tá? Sou professor e terapeuta em HQI. E venho trazer nesse trabalho também, em paralelo com a Jane, que também faz um trabalho maravilhoso, de expansão de consciência e trazendo essas informações. E o bate-papo de hoje também é mais um tema importante para o nosso dia a dia, né? Que são os nossos pensamentos. Porque, como eu sempre gosto de abordar nas lives, né? A nossa vida é uma sucessão de momentos. E esses momentos vão passar, né? Nós vamos vivenciar esses momentos futuros de acordo com as escolhas que vamos fazendo no nosso presente, né? E essas escolhas são embasadas naquilo tudo que nós vivenciamos desde o passado. Então, as nossas escolhas são fundamentais em toda a nossa realidade física, né? Em toda a nossa realidade prática, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, toda a nossa realidade, tudo está embasado nas nossas escolhas.
Então, seria de extrema importância e prioridade na nossa vida questionar a natureza das nossas escolhas, porque a natureza do nosso resultado está diretamente ligada à natureza das nossas escolhas. E a maioria das pessoas fazem escolhas o quê? Automáticas. Então, vão colher resultados automáticos. Né? E aí vamos entrar na questão do acaso, do destino, de punição cósmica, de castigo divino. Karma, sempre a história do karma, do destino. Muito legal. E o que eu gosto muito dessa história toda é a gente saber que a gente tem uma ciência que sustenta tudo isso. E que muitas vezes a nossa mente não percebe que nós estamos caminhando para a beira de um precipício, quando nós não entendemos os nossos pensamentos e até a percepção, né? Tudo é baseado nessa percepção. Se eu percebo mais o mundo como onda e matéria, matéria e onda, eu consigo entender que um pensamento que não que é mais denso, eu posso transformar ele numa onda conscientemente, numa onda de uma escolha, numa onda de uma mudança daquele próprio pensamento. Então, essa capacidade que nós temos, comprovada mais do que cientificamente há 200 anos, só. Não sou eu que falo, nem o Henrique que fala, nem a HQI que diz. Através dessa propriedade, né, que nós temos, e essa capacidade de emitir partículas de luz através daquilo que a gente pensa, do que a gente fala. Então, vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, que eu gosto muito, dessa questão de onde surge, né, aquele mundo que às vezes parece ser tão, como se diz assim, que as pessoas pensam que é enigmático, né? E que nós temos uma explicação assim bem tranquila sobre as informações, sobre as consciências, a energia e a matéria. Então, deixo com a palavra para você. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos começando desenvolvendo uma linha de raciocínio aqui desde o início, né? Muitas pessoas acreditam o pensamento com o cérebro. Né? Acredita que o nosso pensamento está linkado ao cérebro. E realmente ele está. Né? Nós temos a nossa parte do neocórtex, que nosso cérebro é dividido em 3 partes. O neocórtex, o sistema límbico e o sistema reptiliano. Então, a nossa atividade mental também é processada no nosso cérebro. Só que não é só ali. Da mesma forma que você utiliza um computador e as informações do seu computador não estão sendo processadas somente nele. Existem arquivos na nuvem, na internet, onde estamos acessando essas informações. Então eu digo que não é que está errado que os pensamentos estão no cérebro. Estão sim. Só que eu acrescento, estão também. O cérebro é uma forma de processar essas informações e projetá-las no nosso nível físico. Então o cérebro vai ser sempre o motor, né, vai ser o coordenador aqui das nossas atividades mentais e emocionais, que vai disparar na nossa corrente sanguínea e mudar a fisiologia do nosso corpo, influenciar na nossa tomada de decisão, de escolhas. E aí entra uma teoria maravilhosa que eu gosto muito, né, que fundamenta também o nosso trabalho, que é a teoria holoinformacional da consciência do Dr. Francisco de Biase. Né? Aqui, ó. Ele demonstra através... Caminhos da tá aqui também. Tem um outro livro muito bom dele aqui também, Revolução da Consciência. É um livro interessante. O Dr. Francisco de Biase, quem não conhece, ele é um médico, neurocirurgião, escritor, né, autor de mais de 25 livros publicados, né, tem um grande PhD, tem mais de 100 artigos publicados nas revistas científicas do mundo inteiro. Então é uma grande referência nessa área e fala com muita propriedade sobre esse assunto. E o Dr. Francisco de Biase, então, ele desenvolveu uma teoria fundamentada também pela obra do Karl Pribban, que também era um cientista também renomado. Ele foi até indicado ao Prêmio Nobel, não me recordo agora por qual teoria, mas ele teve uma indicação ao Prêmio Nobel. E quando os cientistas, alguns anos atrás, estavam estudando alguns fenômenos no cérebro, o que eles chegaram à conclusão seguinte, que a informação ela não fica armazenada somente no cérebro. Ela fica armazenada, esse processamento, em um campo de informações que permeia o cérebro. Né? É um campo que não está no nível físico. E aonde que está essa informação? Né? Aí é onde precisamos também um outro conceito também que é importante a gente fundamentar, que é o da não localidade. Tá? Não localidade é um experimento
que uma descoberta feita que recentemente foi reconhecida também como um prêmio Nobel no ano passado, né? Foi no ano passado ou nesse ano? Já era uma discussão um tanto quanto bizarra para o nosso amigo Einstein, né? Então, Sim. isso há pouco tempo está sendo. Então, é interessante a gente ir trazendo as pessoas para o dia a dia, né? O que seria isso? Eu chamo esse não local, esse lugar da informação, esse todo universo, Deus. Eu chamo esse local de quando nós olhamos para isso diferente, a nova espiritualidade, baseada numa questão de ciência e religião caminharem juntos, a espiritualidade caminharem juntos. Então, é bom trazer isso, porque assim, as pessoas vão lá nas suas igrejas, fazem suas meditações, fazem suas orações, só para entender que neste momento, por isso que é lindo esse livro, O Caminho da Cura, porque ele fala exatamente sobre essa questão desses caminhos neurais holográficos que estão conectados com os dendritos e todas as nossas possibilidades nesse mundo não local, que antigamente era algo tão fantasmagórico, místico, holístico. Então, é isso que é gostoso a gente entender, né? Que nesse cérebro, como você bem colocou, a nossa mente, ela não está no nosso cérebro. O que tem é um aparelho que se conecta a essa mente que está neste campo. Então, eu estou aqui, estou falando com você, mas eu tenho alguns pensamentos rodando na minha cabeça que são sugestões de pensamentos que estão chegando. E elas só vão entrar mediante os meus programas neurolinguísticos desse nosso biocomputador, né? E essa mente aí, que é uma mente que mente, uma mente que distorce, que usa o ego como princípio básico. Então, assim, vamos lá, vamos continuar com a tua explicação, mas eu só estou trazendo o pessoal um pouquinho mais para entender que é durante o dia e que a gente está em contato com essa não localidade. Nós somos partícula e onda, partícula e onda. Então, eu posso transformar com o nosso divino universo, duplo quântico, minha querida alma, meu querido espírito, né? É isso. E só um conceito também para fixar para as pessoas, a gente está trazendo algumas terminologias aqui. A pessoa fala, nossa, então para poder ajustar tudo isso é difícil, né? Eu vou ter que entender sobre tudo isso. Não, gente. Isso é muito simples, tá? A prática do dia a dia é muito simples. A questão que nós estamos trazendo aqui é uma explicação para isso. Não, você não precisa necessariamente entender de termo científico para poder praticar. Na prática, né, vocês vão perceber, tanto no trabalho, né, meu, com o da Jane, com de outros profissionais aí maravilhosos que fazem um trabalho também muito bacana voltado para essa área, que a prática é simples, né? Então, a explicação científica por trás disso pode ser um pouco complexa, mas você não precisa dela para poder praticar, né? A fins de conhecimento, né? Quem ama o conhecimento, saber o porquê das coisas, porque eu valorizo muito essa questão de fundamentar e explicar o porquê das coisas, para que as pessoas não caiam na questão de eu vou fazer porque a Jane falou que dá certo, que o Henrique falou que é legal, que fulano fez que deu certo. É importante você entender o processo também, para a gente não entrar na questão do milagre cósmico, né? Porque eu sou merecedor, não, porque para um dá certo. Não, para você realmente entender as regras do jogo. E quando você entende as regras do jogo, fica tudo muito mais fácil, né? Então, essa também é a nossa proposta com o nosso trabalho também. Além de ensinar e orientar e dar o caminho das pedras, né? Porque a gente não vai trilhar ele para ninguém, nós vamos ensinar esse caminho para vocês, né? E para que você consiga trilhá-lo de forma simples, tranquila, direta e muito objetiva, né, Jean? E você falou uma outra questão também, que eu acho interessante a gente trazer, né? Que é esse caminho do conhecimento. Porque essas novas ideias que surgem hoje, elas não invalidam culturas e sabedorias antigas que são maravilhosas também. Quando a gente vai ver e vai comparar, estão falando a mesma coisa, mas o quê? Em linguagem diferente. Porque como que você vai conversar com alguém? De acordo com a complexibilidade intelectual e mental dela, você vai falar numa linguagem. Por exemplo, para você passar uma orientação para uma criança, é diferente de você conversar com um adulto, né? E não é de inferioridade ou de superioridade, não. É o como que aquele cérebro daquela criança funciona. Ele tem poucas informações armazenadas, então você vai falar com ela em uma determinada linguagem. Depois que ela cresce, você vai mudar tudo isso. E quando cresce, essa mudança de linguagem é o quê? É o ensinar, é o aprender o porquê.
Então, uma criança, por exemplo, você não vai ensinar para ela sobre eletricidade para explicar para ela que ela vai tomar um choque se ela enfiar o dedo na tomada. É mais fácil você dar ela uma ordem, Ou né? Ou deixar ela falar de tomar, linguagem. ou deixar ela enfiar o dedo e sentir, porque depois que a gente se molha, sabe como é que é, né? Exatamente. Então, ou ela vai aprender com a dor, ou ela vai aprender numa linguagem metafórica, ou ela vai receber uma ordem. Não põe o dedo aí, né? Então, essas são formas de lidar com uma criança. Depois que ela cresce, as outras, estou trazendo um exemplo aqui, né, simples do dia a dia, mas isso vale para tudo. Depois, quando cresce, você não precisa ficar dando ordem para o seu filho de 40 anos, né? Você não precisa falar de forma metafórica, você consegue ensinar, conversar, dialogar, né, provar, demonstrar para ele, e aí ele vai fazer as escolhas dele. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a nossa humanidade, ela passou por esses momentos. Então, teve um momento que a nossa humanidade era um bebê. Então, ela tinha poucos dados. Não é que ela tinha a mentalidade de uma criança. Estamos falando num olhar mais amplo. Então, como que você ia falar em física quântica, em cocriação da realidade, de pensamento, no início da humanidade? A humanidade não tinha esse conhecimento. Então, a humanidade era um bebê. Então, era mais fácil falar o quê? De forma metafórica, de forma filosófica, ou Mas até em algumas... é bem interessante isso. Eu só não te cortando, mas completando. O que me vem na minha cabeça, assim, que nesse período que quando as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa compreensão, essa mente cognitiva ainda não está... não é um momento em que são instalados os medos. E esses medos do inexplicável, esse medo do mundo que não sabe de onde vem, esse medo que nos foi colocado através de muitas religiões, através de travarem a gente, porque, lógico, se tudo se torna uma onda, e se todos têm esse conhecimento, cara, tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Exatamente. É o mesmo exemplo do bebê. Se você fala com uma criança pelo medo de tomar um choque, ou de ficar de castigo, ou de uma punição dos pais, ela vai evitar tomar um choque. Vai ser fundamental esse medo para ela naquele momento, com aquela consciência que ela tinha ali. Sim. Depois que ela cresce, ela não precisa ter mais esse medo. Agora, se ela leva esse medo para a vida adulta, ela pode ser uma pessoa que vai procrastinar, que vai ter medo de arriscar, medo de aprender, medo de desbravar o novo, né? E ela vai ficar limitada. Ou seja, ela está trazendo uma linguagem antiga para a consciência dela de adulto. E é isso que acontece com a nossa humanidade hoje. Nós estamos trazendo conceitos de um início de uma humanidade que era um conceito válido para aquele momento, estamos trazendo para uma era da consciência, né? Uma era da informação. Então é a mesma coisa que você tentar ter uma vida numa realidade digital, mas funcionando de forma analógica. E é por isso que as pessoas vivenciam tanto desequilíbrio hoje, estão presas em uma determinada linguagem, padrões, medos, pensamentos, crenças do passado, que eram importantes para aquele momento, né? Então você pode utilizar tudo isso, aprender, mas não necessariamente deixar certos conceitos limitarem as escolhas de hoje, toda essa realidade, entende? E hoje nós podemos aprender isso e não de uma forma de convencer. Hoje podemos estudar, vivenciar, praticar e chegar às nossas próprias conclusões, né? Então, por isso é uma época maravilhosa e a física quântica está aí como ferramenta para isso. Ela vem explicando o funcionamento do universo, né? Então, a pessoa fala assim, beleza, eu não acredito. Tudo bem, haja como um cientista. Valide, né? Pesquise. Tanto é que nós vemos conceitos da física quântica sendo reconhecido hoje e era refutado há anos atrás. A questão, né, que nós falamos agora da não localidade, né, do não local, os cientistas, né, o Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância, né, fazia piada nos diálogos dele com Niels Bohr, né, ou seja, naquela época era uma coisa absurda. E agora vimos, recentemente ganhou um prêmio Nobel com isso, né? E a gente for analisar, estudar agora um conceito prático científico com uma visão filosófica, podemos perceber que são conceitos que já eram falados nas tradições espirituais, nas doutrinas, em conceitos antigos, a existência de uma outra dimensão da realidade que tem uma conexão direta com a nossa realidade material.
Hoje a ciência descobriu e deu o nome de não localidade. Nós temos computadores quânticos funcionando aí hoje já, graças a isso. Se isso fosse mentira, não funcionaria, não existiria. E outra coisa tão simples, né? Como tá todo mundo aí no celular, no Instagram? Olha você, tá fazendo o que aí? Se você não quer, senão desliga, joga fora o celular, joga fora teu micro-ondas, joga fora toda essa tomografia, toda. Então, uma ciência que foi só usada para matéria. Enquanto que a nossa espiritualidade está ligada diretamente a ela. E é isso que é lindo de saber, que quando você tem uma mente livre, leve e solta, você se conecta muito, muito mais rápido. Essa conexão é feita através de possibilidades do mundo que está ali pronto. E você fazendo as seleções dos teus pensamentos para não entrar nos pensamentos parasitados, pensamentos funestos, pensamentos que vão criar o seu futuro, atualizando, porque ele está aí, né? Como nós estamos falando aqui, nós estamos falando através de onda e partícula. Eu também, quando eu estou pensando, eu estou falando para mim através de ondas e partículas. Eu posso ter sido sugestionada, né, pela minha mente, que é essa mente do campo, e quando vem para este meu aparelho, que é o meu cérebro, eu tenho já uma forma de funcionar pronta, onde aquilo ali me traz medo, me traz angústia, me traz vontade, me traz dúvida. E aí trava todo o meu sistema, ele fica com esse vírus aí, ó, fazendo a minha mente funcionar, né, dentro dessas conexões funestas. Pronto. É isso que eu penso que o pensamento faz. Tá? E é o que é muito novo para mim também, sabe, Henrique? São 35 anos dentro da neuroaprendizagem. Para sacar uma coisa simples do simples, que não é simplista, mas que traz uma propriedade para nós quando nós entramos em contato com esse poder, tá? Que não é do nosso ego e nem desse cérebro, e sim dessa mente que está aí conectada com as possibilidades. Por isso que eu vejo esse lindo caminho dos caminhos das curas, quando fala das meditações, das orações, da conversa com a sua alma, da conversa com o seu espírito. A hora que você começa a entrar nisso, que é tão simples, como você falou, muito lindo, que a pessoa pensa, não, é difícil, não precisa fazer milhões de cursos, precisa entender que estamos usando o mesmo princípio de onda-partícula, matéria, e que você pode, através de mudar a ressonância dos seus pensamentos, fazer milagres na sua vida. É essa a ideia. Por isso que é legal falar com você, porque você traz a ciência e eu vou na viagem da maionese. Mas isso é maravilhoso, porque justamente hoje nós estamos numa época tão maravilhosa que antes você precisava acreditar, né? Hoje nós vivenciamos numa época que você pode vivenciar, você pode chegar às suas conclusões. E um outro ponto interessante também é que por muitos anos todo o conhecimento ele ficou fragmentado, né? Então nós tínhamos então a galera da ciência, né, que enxergava ali a matéria, nós tínhamos os místicos, as religiões, né, a galera da espiritualidade, então estudando e vivendo o não físico, o não visto, né, o não material. Né? Nós tínhamos então depois a galera da psicologia, né, o Freud, né, foi um dos pioneiros, né, o Jung, que estava buscando compreender a mente. Né? Então nós tivemos vários estudos maravilhosos, tanto estudo filosófico, tanto estudo da espiritualidade, religioso, estudo científico, estudo da mente humana, e tudo fragmentado. Então, o pessoal da ciência só falava com a ciência, o pessoal da espiritualidade só falava com a espiritualidade, o pessoal da consciência ali só ficava com a consciência, e ficava ali esse conhecimento fragmentado, cheio de especialistas em áreas separadas. A física quântica foi tão maravilhoso, né? A gente viu, eu não acredito em coincidências, né? Mas justo nessa época da física quântica, vieram grandes nomes em cada uma dessas áreas. E eles começaram a conversar entre si. O Jung mesmo, né, que é o pai da psicanálise, ele tinha diálogos interessantíssimos e amizade com vários cientistas da Convenção de Copenhague, que era a turma que estava ali, né, desmiuçando ao máximo a física quântica. Né? E tivemos grandes outros nomes. E o Jung também era um cara altamente espiritualizado.
né? Por isso que eu sou apaixonado também com a obra do Jung, né? Como você disse, sobre o trabalho das sombras psicológicas. Por que que ele tinha essa visão ampla e foi uma pessoa que estava além do seu tempo na época? Ele não era só especialista naquilo. Ele buscou, né, enxergar os outros lados. Então, os diálogos que ele tinha com a galera da ciência, com a galera da espiritualidade, né, ele conseguiu ver por um outro panorama. E hoje nós temos a internet que possibilita termos acesso a vários estudos. E as pessoas vão tendo essa visão mais ampla e podendo vivenciar e experimentar tudo isso. Então, isso é maravilhoso, né? Nós conseguimos agora vivenciar e enxergarmos a vida de uma forma mais ampla e ver que todo mundo tinha a sua parte da verdade. E se você não ficar com o umbigo enterrado em uma só e se abrir para novas ideias, você vai o quê? Você vai aumentar a complexibilidade mental e intelectual, ou seja, você vai ter mais recursos. Hoje, por que que as pessoas têm medo da inteligência artificial? O que que ela faz? Ela está expandindo a sua capacidade intelectual, né? Ou seja, ela está expandindo a sua complexibilidade. Ou seja, ela está coletando informações, o que não serve ela descarta e ela vai entendendo tudo isso. Então, e aí é uma outra sutileza também que eu acho muito importante a gente separar, né? Uma coisa é você acumular informações não úteis. Então, esse momento você está fazendo o quê? Adquirindo um lixo mental. Se você pega o seu telefone, por exemplo, o seu aparelho celular ou o computador e começa a salvar um monte de arquivo nele, o que que ele vai fazer? Você está sobrecarregando o sistema de informações, ele vai travar. Se você sobrecarrega uma inteligência artificial, por exemplo, com conhecimentos úteis, ela descarta o que não serve e vai aumentando, o que que ela vai fazer? Ela vai virar uma máquina Selecionar, né? com Ela vai fazer extremos os recursos. filtros, né? Exatamente. E aí é o que nós, seres humanos, devemos fazer se quisermos resultados consistentes. Descartar os nossos lixos mentais e emocionais, jogar fora, né? E ficar com aquilo que é útil. Absorver conhecimentos úteis. Ou seja, você está aumentando a sua capacidade de recursos, a sua capacidade de solucionar situações. Por que que uma pessoa mais velha ela é mais sábia? Porque ela tem mais experiência, ela tem mais recursos, né, de vivências que ela vivenciou na sua experiência, então ela tem mais ferramentas mentais e emocionais para lidar com uma situação, ela tem mais experiência. As experiências, né, de referências internas, né? Porque como na neuroaprendizagem nós entendemos que tudo fica gravado no nosso corpo como uma trava neuromuscular, né? Sempre o que eu sinto, o que eu vi, o que eu ouvi ficou no registro. E é claro que falando sobre tudo isso que você está falando, a gente vai vendo as mudanças de 1980 para cá. Houve vários pulos do gato. Inclusive o próprio DiBiase, o Wheeler, John Archibald Wheeler, com a teoria It from Bit, do tudo é informação. Francisco DiBiase, em 1990. A teoria do desenvolvimento do tempo, do Jean-Pierre Guarnier-Mallet. O Barra de Axis vieram por aí. Várias outras dimensões de formas de pensar diferente, de trazer soluções para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia. As coisas mais práticas, sem você ficar dependendo de um terapeuta ou de uma terapia, porque o pensar é terapêutico. Se você aprender a pensar, você se torna uma pessoa... o pensar é terapêutico, né? Então, vai ele pegando os livrozinhos. Gente, Você está falando boas dicas aí, eu gosto de deixar dicas para o pessoal aqui também. Tom Campbell também deixou uma teoria aqui muito bacana também, que complementa tudo isso que a gente está falando. Tem o Mário Jorge, que também divulga o trabalho dele aqui no Brasil. Mas pode continuar, Jana, é só deixando de dica aqui, pessoal, que você está trazendo boas dicas para o pessoal aqui também. Eu gosto de dar. Estou gostando de ver que eu às vezes tiro os comentários, tá? Mas façam perguntas, gente, porque aqui é um bate-papo informal. Nós somos sempre alunos, tá? A gente coloca esse título de professor, mas eu passo a minha vida estudando. Praticamente tudo que a gente vai trabalhar, eu principalmente, quando eu estou dentro do workshop, de uma palestra, eu vou estar com essa integração, trazendo, porque o que vocês passam no dia a dia, o que nós passamos, é um fato que traga a escola da alma. Traz essa escola da alma, esse jeito como nós funcionamos. Precisamos de muitas ideias, de trazer, compartilhar
as situações. Que todos vocês já fazem isso. Já fazem, só não fazem conscientemente. Não é uma coisa extraterrestre, como você falou, né, Henrique? É uma coisa tão simples que a gente nem percebe que, às vezes, aquele pensamento que está trazendo uma sensação de desconforto não tá bom. Você faz alguma coisa aqui dentro e você já mudou. Ótimo, naquele momento você já mudou. Pode aprender outras coisas? Pode. Pode fazer mais limpeza? Sim. Pode arrumar daqui para frente? Pode. Com algumas dicas, com algumas ações. Mas o princípio básico, vital, é entender que nós temos uma conexão direta com um banco de dados universal. Sabe? Quando você se limpa dessas crenças do ego, você sabe? Você vai longe. E traz para você essa baita grandeza desse universo próspero, limpo, lindo, essa luz divina. Então, a conexão com o teu divino, com a tua centelha, com o teu eu superior, cada um dá um nome. Mas nós somos em dupla, como diz aqui nesse livro tão lindamente essa teoria. Nós estamos desdobrados no tempo. Então, a gente tem aqui na Terra 1%. 1%, como você falou naquele teu curso tão lindo. A 1%, 99% está nesse não local aí, ó. A nossa disposição para a gente escolher através dos nossos pensamentos, atitudes, escolhas. Então, quando você tem uma sacola de coisas, né? Você tem uma feira de possibilidades, quando você não tem crenças limitantes, quando você não está ligado diretamente ao seu ego, né? Aquilo que te traz conforto, quando você não está nervoso, nem com medo, nem triste, e você fala, puxa vida, o que é isso que está vendo aí? O que está certo sobre isso? Qual a melhor escolha que eu tenho? Às vezes uma perguntinha só já... Você expande a sua consciência, né? Expandiu, não exatamente. Uma analogia interessante para a gente entender sobre os pensamentos, nessa nossa atividade mental, principalmente as nossas crenças, eu sempre gosto de utilizar analogias, né, para a gente explicar, porque como está no campo do invisível, é difícil a gente trazer isso de uma forma palpável, né, para a gente visualizar. Então, por isso que eu gosto sempre de trazer de forma metafórica e fica mais fácil para a nossa compreensão. É como se as nossas crenças, elas fossem os nossos registros, os nossos programas, isso, que vão ditar os nossos movimentos, nossos comportamentos. Os nossos pensamentos vão ser aqueles... Sabe quando você abre uma página no computador e aparece ali aquele pop-up? Né? Fica ali, compre tal coisa. Já encha seu carrinho, compre tal coisa. Né? Que vai reforçar o programa. Então é como se os nossos pensamentos, eles fossem esses pop-ups que vão reforçar a crença enraizada. Então, se uma pessoa tem a crença de que ela é incapaz, que ela não dá certo, que só faz as coisas erradas, essas crenças limitantes, esses pensamentos vão vir como pop-up. Toda hora, ó, tá vendo? Vai dar errado. Tá vendo? Vai errar de novo. Olha, não vai dar certo. Ó, vai dar problema ali. Ó, lembra aquele dia que fez e deu errado? Ou seja, esses pop-ups, esses pensamentos vão vir reafirmando as crenças, os programinhas. E aí isso tudo vai acionar o quê? O emocional. Que aí, com tudo isso, ela vai começar a se sentir incapaz, inferior, né? A rejeição, a desaprovação, os medos. E tudo isso vai mudar tanto a fisiologia do corpo dela, como também as escolhas. Perfeito. Então, por causa de um medo de ser julgada, porque ela acredita que é incapaz, que é inferior, ela deixa de fazer, ela deixa de arriscar, ela deixa de tentar. Né? Então, por quê? Porque ela acredita nisso, ela sente como isso, e aí ela vai agindo conforme a isso. Por isso, né, como você disse, é importante a gente mexer na raiz. A gente mexer lá na origem, na causa de tudo isso, porque senão vai ficar tentando mudar um comportamento, um resultado, mas se não olhar para dentro, se não trabalhar internamente, é onde ela faz enquanto tiver foco, enquanto tiver um extremo esforço para aquilo, ela até consegue mudar esse resultado. Mas se ela não trabalha na raiz, daí a pouco vem de novo, é onde as pessoas oscilam, não conseguem sustentar esses resultados. Então, para conseguir resultados consistentes, é o que? Trabalhar na raiz, na origem de tudo isso. É a mesma coisa, por exemplo, você tem um pé de laranja e você vai assim, agora eu quero mexerica. Se você tentar trabalhar, ficar pregando, costurando mexerica ali, você vai ficar vendo mexerica ali. Mas você vai gastar uma grande quantidade de esforço, né? E o dia que você parar de costurar a mexerica ali, o que vai acontecer? Vai voltar a nascer laranja.
Então, tem o quê? Plantar laranja. Então, Henrique, o que eu percebo é o seguinte, né? Já depois de tantos anos aqui dentro dessa área, né? Fui buscando coisas para mim, para minha vida, para minha família. Fui trazendo possibilidades para que eu pudesse expansão de consciência. Sempre trabalhei com a neuroaprendizagem, HQI e outras cositas, mas eu percebo que tem muitas pessoas que leem muito, fazem várias terapias, vão a vários cursos, mas ainda existe um vazio. Ainda existe uma necessidade de mais. Tudo bem, porque isso vai ser uma constante mesmo, que nós estamos sempre na busca. É saber que você está fazendo aquilo que você falou ali, essa transformação. Porque senão você vai querer ter um pé de laranja, você tem um pé de laranja querendo que nasça mexerica ou uva. E não olhou para a raiz desse pé de laranja, né? Então, isso é muito lindo. Quantas vezes nós estamos presos a uma raiz de acharmos. Até eu gosto muito daquela história do Saint-Germain, né? Eu sou, o eu sou, o eu sou Deus, eu sou essa força infinita. Então, quando você está no eu sou abrindo portas, é uma coisa. Agora, muitas vezes, até eu me pego com o eu sou fechando portas. Eu tenho consciência, então vai uma dica simples. Quando você está no eu sou desorganizada, eu sou distraída, eu sou burra, eu sou chata, eu tô com a minha mente cheia, eu tô assim, eu tô assado, eu sou assim, eu sou assado, fechou porta. Onda partícula. Lembra da onda partícula. Você, que onda que você está emitindo? Uma pedrinha jogada no rio, ressoa aquilo por um bom tempo. Você pode movimentar um navio lá na frente com uma pedrinha jogada no mar agora. Então, você imagina só, se eu estou no eu sou fechando portas. Então, é uma dica, uma vontade simples assim. Prestou atenção no eu sou fechando portas, vai para o eu sou abrindo portas. Eu sou luz, minha querida alma, sou fonte de amor, sou fonte de luz, sou fonte de paz, sou fonte de harmonia, porque é aí que vem a questão da onda partícula, do duplo, da centelha divina, do conexão com essa onda, com aquele universo que está à nossa disposição. Fechei porta fechada, e tudo que tem no campo vai vir reforçando. Realmente, eu vou deixar cair uma coisa, vai quebrar, vou bater meu carro, vou entrar num processo de esquecer a chave em bilhões de lugares, que não acontece o dia inteiro, mas na hora que eu esqueço, eu já começo. Opa, eu não sou distraída, simplesmente a chave vai aparecer. Me conecto com alguma outra coisa, daqui a pouco o meu corpo vai direitinho para onde está o lugar daquilo que eu esqueci. E vou o dia inteiro esquecendo coisa, perdendo, mas eu não vou me conectar com esse eu sou. Eu sou. Porque esse vem da Joaninha, da Jonoquinha, que levava os tabefinhos na cabeça, e o pai falava, ah, você é muito distraída, pá! Você esquece tudo, pá! Você imagina? Se eu fosse distraída e esquecesse tudo, eu não estaria aqui falando com vocês, de tanto que eu já estudei, de tudo que eu tenho para disponibilizar de conhecimento, não é verdade? Com certeza. E você trouxe uma questão também que é interessante. Aí, voltando no nosso exemplo, né, na analogia, todos nós já temos a chave para poder mudar tudo isso. Né? No exemplo do pé de laranja, todo mundo já tem a semente da laranja para plantar. O simples pode ser bem feito, que é o quê? Cavar um buraco, plantar a semente e a natureza cuida do resto. Né? Se você quiser buscar recursos para isso, para poder expandir essa capacidade, fazer um curso de plantar pé de laranja, comprar uma pá, uma enxada, um trator, isso tudo vai te ajudar a ter mais resultados. Sim, obviamente. Só que você ficar só comprando trator, fazendo curso e não plantar semente ali, não vai adiantar. É o que as pessoas estão falando, que aí entra naquela questão que você falou, muitas pessoas estão fazendo muito curso, ainda. Oi? Deu uma travada. Muitas pessoas fazem um monte de curso e ainda sentem esse vazio. Por quê? Provavelmente não estão colocando em prática o que já tem de qualidade. Um novo curso pode te agregar, sim, conhecimento. Eu sou a favor de expandir o conhecimento. Mas desde que você coloque ele em prática. Senão vai ser só mais informações que vai ter uso. Não adianta nada a pessoa estar lá cheia de saco então, de semente de laranja, com um monte de trator, um monte de curso, PhD em plantar laranja, mas não coloca semente na terra. Entende? Então não adianta. Então todo mundo já tem o que precisa para poder provocar uma mudança na sua vida. Todo mundo já tem essas sementes aí.
Se quiser expandir, aumentar essa capacidade, fazer mais cursos, fazer, ótimo. Desde que você já faça o que você também já tem a capacidade de fazer. E esse fazer não é esperar uma coisa macro. Começa mudando seus pensamentos. Se a pessoa quer uma prosperidade financeira, ela não precisa ganhar 1 milhão para poder ficar rica. Ela pode começar mudando os seus pensamentos, as suas crenças, o que sente em relação a isso. Ela quer um relacionamento bacana, ela não precisa encontrar o príncipe encantado. Ela já tem que mudar o quê? Os pensamentos e os sentimentos dela em relação aos relacionamentos próximos. Como que ela se relaciona com o cachorro, como que ela se relaciona com o vizinho, com o pai, com a mãe, consigo mesma, com ela mesma. Então, como que ela vai relacionar com outros se ela não está relacionando com os mais próximos? E para ela mudar essa relação com ela mesma, é a relação dela com seus pensamentos, com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos. Então, isso é plantar a semente. Percebe que todo mundo já tem a semente. Curso nenhum no planeta vai dar a ela um caminhão de pensamentos novos. Vai ensinar ela como lidar com eles. E lidar com eles, ela já está em contato com eles, já está lidando. Sabendo ou não disso, acreditando ou não que existe, entendendo ou não, já está lidando. Todo mundo está pensando, ninguém para de pensar. A não ser quando está meditando. Ou tentando meditar, porque quem vai atrapalhar a meditação são os próprios pensamentos, né? Então, todo mundo está em contato com isso. Se já está em contato, já tem a oportunidade de interagir com eles e provocar mudança, por menor que seja. Mas é ali que começa. Então, o que é interessante de deixar aqui, inclusive, quero deixar para vocês perguntarem, né? Já abrir as perguntas. Mas, às vezes, essa coisa mais simples, né? Conhecimento todos têm, livro todos já leram, desde Buda, Jesus Cristo, Pitágoras, seja lá o que for, já estão vindo tudo igual, estão falando sempre a mesma coisa, mas o mundo precisa de mudanças, essas mudanças, porque nós estamos atualizando pensamentos de muita tristeza, muita depressão, muita angústia, e é rápido da gente entrar nesse bagaço, sabe? Porque a gente vai fechando as portinhas e vai se iludindo com outras coisas. E, na verdade, tudo é uma percepção. A questão de perceber e, na mesma hora, olhar para isso e falar, nossa, isso é uma onda, passa. Como uma onda no mar, nada do que foi será. Sabe? Começa a cantar com Lulu Santos, dá uma desbaratinada no pensamento. E às vezes as pessoas falam, nossa, gente, parece ser tão simples. Olha, se não fosse se fosse complicado, eu acho que Jesus Cristo tinha feito curso, faculdade, PhD, Buda também, Gandhi também. Mas eu tenho a impressão que eles estavam conectados com outra faculdade. Não era a faculdade mental, era uma faculdade muito mais onda, sabe? Muito mais leve, livre e solta. Uma faculdade onde eu consigo estar expandindo a minha consciência com outras possibilidades. Imaginar que aqui nós é que estamos criando, e que criamos. Eu criei essa porta, eu criei essa mesa, eu criei esse computador, tudo. Então eu posso criar ou descriar, eu posso trazer, eu posso brincar com esses pensamentos. É isso que a minha intenção hoje, depois de tanto tempo de curso de palestra, né, é fazer essa coisa mais simples. Às vezes um pensamento só, como assim, aquele do eu tenho. Sempre falo nas minhas lives, nos meus cursos, eu começo com esse. Tenho que pagar uma conta, eu tenho que sair daqui e fazer tal coisa, eu tenho que ir não sei aonde. Esse eu tenho, ele é carregado de obrigações. Isso vem da criança, que ela tinha que parar de brincar para tomar um banho ou para ir para a escola. Então, tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você vai na igreja, você tem que fazer isso. Aí você escuta do seu pai, você tem que fazer isso. São pensamentos que cravam. Então, quando eu falo uma mente leve, livre, solta, livre dos pensamentos que trazem problemas, um desses é eu tenho. O outro é eu posso. Uau, eu posso. Eu posso julgar todo mundo, eu posso ser o maioral, ou eu posso liberar todos os meus pensamentos e ficar bem. A escolha, né? Então, o eu posso. Então, eu tenho, eu posso. E eu quero. Então, eu tenho que pagar uma conta, eu posso pagar e eu quero pagar.
você começa a sair de uma vibração para outra em 3 tempos. A tríade, tão linda, né? Pai, Espírito Santo, tudo que você puder imaginar numa tríade é melhor do que a dualidade. A dualidade tem 2 possibilidades. A tríade quebra tudo isso. Então, leve para casa. Começou a pensar, eu tenho. Opa, respira. Coloca uma onda aí e fala assim, eu posso, eu quero, ou eu não quero. E se você realmente responder para você que você não quer, vai pensar em outra coisa neste momento. Por isso que trazer para as pessoas essa questão do pensamento, que é a chave do momento. Eu não consigo ver mais outra coisa, tá? Eu penso assim, que tem acontecido umas coisas atrás da outra e ó, eu boto essa chave para funcionar do pensamento e ela vira. E por isso que eu resolvi lançar uma nova Jane aí, livre, leve e solta. Não a Jane, a ideia desse processo, né? Mas é isso aí. Olha, então quase no final o pessoal não fez perguntas, não, na verdade, assim, dúvidas, se tem alguma. Como é que nós podemos ajudar vocês que estão aí nos assistindo e que vão assistir depois? Podem colocar nos comentários as suas dúvidas, porque é importante isso. E se for alguma coisa pessoal, talvez está sem jeito, né, de perguntar aí na internet, né? Tem na opção lá do nosso privado, manda mensagem para mim, para a Jane, entre em contato, é sempre um prazer a gente estar sempre interagindo, né? Toda oportunidade que nós temos, nós sempre estamos entrando em contato, respondendo. Então, qualquer dúvida pessoal também, né? Fiquem à vontade, pessoal, e entrar em contato também. Aproveitar e pedir o pessoal deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, compartilhar com as pessoas que acreditam que essa mensagem possa ser importante, fazer a diferença na vida delas, né? Talvez já começar a gerar um pensamento, uma nova crença, ver que existem novas possibilidades, né? E se vocês acreditam que essa live, essa mensagem possa ser o caminho também, então compartilha, dá essa força para a gente, levar essa mensagem para as outras pessoas também. Vi aqui muito coraçãozinho, muito joinha aqui, mensagens carinhosas aqui subindo também. A gente acaba perdendo tudo isso depois que encerra o ao vivo, né? Então, se o pessoal É depois puder voltar verdade. lá na gravação, dar aquele joia, ajuda muito o nosso trabalho também, né, Jane? Olha que legal. Eu vou ler aqui para vocês alguma coisa do Francisco de Biagi que eu achei demais. Ele coloca só aqui atrás do livro, rapidamente. É possível a mente humana interagir com o universo, modificando o corpo e a realidade à sua volta? Os autores deste livro afirmam que sim. E não são só os atores desse livro. Nós já temos 1000 provas de que essa mente interagindo com o universo, mas ela estando leve de muitas coisas, né? Como você mesmo ensina, dessas escolhas, dessas emoções, porque as emoções também trazem essa densidade no na nossa conexão com o universo, né? Dependendo da Até emoção. porque muitas das vezes são elas que atrapalham a própria pessoa até trocar esses pensamentos. Muitas pessoas já entenderam a importância de trocar um pensamento, de trabalhar tudo isso, né, mas não conseguem pôr em prática. Por quê? Aí talvez é onde que entra a emoção no jogada e que aprisiona a pessoa nesse movimento, nesse trauma. Como você trouxe lá o pensamento, eu sou incapaz e tal, por causa daquilo que o pai batia, que obrigava e falava tal coisa. Então, talvez quando ela tenta mudar esse pensamento, se ela tiver uma forte emoção enraizada nisso, ela pode ter dificuldade de trocar tudo isso. Ou seja, que ela vai ter que mexer nessa emoção para conseguir transformar esse pensamento, para conseguir mudar essa forma de pensar, essa crença que acredita que é incapaz. Porque talvez essa crença de incapacidade ela adquiriu ao longo de anos de frustrações, de inferioridades, de complexos, de culpas que levaram ela a acreditar nisso. Né? Então, pode ser que em algum momento ela vai trocar essa crença de forma fácil e tranquila. Talvez ela vai trocar, mas aí vai vir jogo o sentimento em cima disso. Então é onde que recursos é o que não falta para as pessoas colocarem como material, né? Terapia serve para isso, aonde ela trabalha essas emoções e aí ela consegue pôr em prática esse pensamento e trocar tudo aquilo que ela já entendeu de forma simples, direta, livre, leve, solta, como você falou. Então é isso. Vamos aqui encerrando. Apesar que a gente tem uns 10 minutinhos, mas eu já tenho outros compromissos. Era para a gente fazer por volta de 12h30. Então vamos lá. Olha, eu reforço esse convite do Henrique para que vocês voltem lá, assistam a gravação, compartilhem,
dão um likezinho, ajudam muito a gente. E agora eu vou ter, lá já está na bio, o meu workshop de quinta-feira, dia 31, às 8 horas. Vai lá, faça sua inscrição, que vai ser uma delícia estar com você na sala de aula. E Henrique também está convidadíssimo. Se você tiver esse tempo, venha para participar desse workshop, que vai ser muito gostoso. A gente está apresentando essa nova possibilidade. Para mim é uma questão muito nova, de um caminho de cura diferente, de trazer coisas diferentes. E sempre estou aí com meus 65 anos, trazendo possibilidades, até que eu vá para outro estado do planeta. Até outro planeta, lá sei eu o quê. Então, tá aí o Henrique, sigam ele, vão lá na página dele, ele tem workshops maravilhosos também. E eu acho que é isso. Fechamos a nossa tarde, Henrique. Bacana. Gostaria de agradecer também, fazer o convite para o pessoal, né? Para dar uma conferida depois no meu canal do YouTube, no meu perfil do Instagram, no da Jane também, já tem muito material salvo, né? Quem ficou curioso conhecer também o trabalho do Dr. Francisco de Biasi, tem muito material disponível também no YouTube, fiz várias lives com ele também, com o Mário Jorge, citei aqui, do My Big Toy, também tem um trabalho com ele, da Eliane Xavier também, vários outros colegas profissionais aí que tem trabalho maravilhoso, então tem muito material disponível, tem muita gravação, vários assuntos, né? A gente entrou em alguns aqui, acabou que não deu para explorar, mas tem várias lives explorando cada um deles separados. Quem quiser aprofundar, tem um workshop, a Jane falou sobre as sombras, na Hotmart eu tenho um curso de sombras de 6 horas sobre as sombras psicológicas, é um material sensacional. Para quem é novidade, quiser conhecer um pouquinho antes, tem várias lives também sobre as sombras psicológicas. Então tem muito material bacana disponível. Para acessar o workshop, é só ir na bio do meu Instagram, tem o link lá, vocês conseguem acessar a página da Hotmart. E amanhã eu tenho uma palestra sobre HQI também, quem quiser conhecer também, fica o convite. Amanhã às 20 horas vai ser em plataforma fechada, não é live. Vai ser em plataforma fechada, é só entrar em contato comigo também. Também faço na Escola da Alma. Eu já botei o nome da Escola da Alma, porque lá cabe tudo, né? Nossa alma é cheia de possibilidades, conversando com a alma, conversando com o espírito, conversando com você, conversando com o seu ego. É essa a ideia. É conversar, é falar, abrir, expandir a nossa mente. Cada vez que ela puder abrir mais, mais felizes seremos. Nossa missão é só uma, ser feliz. O resto é enrosco, né? Exatamente. Então, beijo. Pessoal, gratidão. Jane, compartilha comigo a live, salvar no meu perfil também, compartilhar com o pessoal. E bom demais falar com você novamente, né? Acredito que tem bastante bate-papo ainda, só na live de hoje já deu gancho aqui para vários assuntos aqui. Estou à disposição, sempre um prazer falar com você. Vamos fixar um dia da semana e aí a gente, todo aquele dia, naquele dia eu bato um papo com você, cara, porque a gente vai ter muito assunto. Né, uma boa? Assunto aqui não falta, maravilhoso. Beijo, beijo querida. Tchau, tchau. Até mais.